Todos nós conhecemos a história de Davi e Golias, né? E a gente conhece essa história contada por diversos lados, né? Com diversas falas. Mas por que será que Davi teve coragem de enfrentar Golias? Você consegue pescar porque ele teve essa coragem? Eu digo para vocês. Sabe por que ele teve coragem de enfrentar Golias? Porque Davi já tinha histórias de vitórias na vida dele. E essas histórias que ele já tinha tido de vitória foi quando ele derrotou um urso e um leão, o habilitou e fez com que ele acreditasse que ele também derrotaria Golias. E o que aconteceu no final? Ele derrotou Golias. Pois é. Então, ter construído uma história de vitória fez com que Davi conseguisse o maior trunfo da vida dele. Olha só que louco, né? Quando ele derrotou isso, ele não tinha ideia do que ele estava construindo nele. E sabe por quê? Porque assim, ó, a gente é fruto de crenças. Crenças limitantes, né? Que nos limitam, ou crenças que fazem a gente acreditar que é possível. E Davi, quando derrotou o leão e o urso, estava construindo uma crença de vitória na cabeça dele. E quando o desafio apareceu, ele não deve ter pensado duas vezes. Eu já derrotei um leão, já derrotei um urso. Então, esse homem é mais fraco do que o leão e o urso. Então, deixa comigo. Entendeu? E por que eu estou contando essa história hoje para vocês? Para falar o seguinte: o quão importante é a gente ajudar nossos filhos a construir uma história de vitória também. Porque assim como Davi, se os nossos filhos tiverem uma história de vitória, eles vão conseguir acreditar sempre que é possível conquistar aquilo que eles querem. E olha o quanto é rico isso que eu estou dizendo. Imagina se o seu filho, diante dos desafios, dos mais simples, como fazer uma prova, ou os mais complexos, como passar num concurso público, digamos assim, sempre acreditar que ele consegue. E mais importante, ele consegue com o esforço dele. Porque ninguém foi lá encarar Davi. Ninguém foi lá encarar Golias. Foi Davi. Foi Davi que já tinha construído uma história. Então ele não pediu ajuda de ninguém. Ele foi lá com as próprias mãos e derrotou Golias. Então, quando o seu filho constrói uma história de vitória, ele acredita nele. Ele sabe que ele também consegue. E ele faz isso de maneira inconsciente, porque ele já tem na cabecinha dele uma história de vitória construída. Então, a cabeça dele diz a ele assim, ó, você pode sim. E ele vai lá e encara o desafio, sempre acreditando que vai conseguir. Tá bom? Então é muito importante criar uma história de vitória junto com seu filho. Vai fazer com que ele acredite sempre que ele consegue aquilo que ele quer. Tá bom? Um grande abraço e tamo junto.